ruas em protesto? Será que foram essas mesmas pessoas que defenderam esses candidatos num passado recente? Isso que você está me falando, existe um autor francês chamado Raymond Aron, onde ele mostra claramente em uma obra dele, Estudos Políticos, de que partido é partido, movimento social é movimento social, sindicato é sindicato. E o que se tentou fazer no governo foi trazer todos esses grupos para dentro do governo. Isso você engessa. Por exemplo, você tem determinadas instituições Então que foi tiveram... estratégia. Estratégico. Você tinha determinadas instituições, um papel importante nesse país, que hoje está de mãos atadas porque vive atrelado ao governo. Esse é um problema. N movimentos nesse país. Você tem a UNE, que já não tem um papel atrelado importante. porque aceitou. Porque aceitou, né? Foi mais cômodo, né? Você tem a UNE que aderiu. E aí é um problema, você não pode. É importante que esses grupos, eles tenham autonomia, eles tenham liberdade. Isso não significa você fazer oposição irresponsável de jeito nenhum. É importante que se tenha oposição em um país. Agora, oposição com responsabilidade. O que não pode é um governo querer abraçar todo mundo e sufocar aqueles que têm uma leitura contrária. Agora, se a gente for partir desse princípio, professor, a gente não vai vislumbrar, pelo menos a curto e médio prazo, uma mudança significativa. É verdade. Isso se você estiver falando, né, se a gente estiver trabalhando com a perspectiva de uma... Se as instituições estão engessadas, estão dentro do governo, fazem parte do governo hoje, quando nós teremos uma sociedade realmente mobilizada? Eu acredito que quando elas tiverem consciência do seu papel. Isso demora, porque as transformações na história mostram que isso não é uma coisa da noite para o dia. Demora, é um processo demorado, mas vai ocorrer. Eu vou citar um exemplo distante nosso. Quando o Iraque estava sob o governo Saddam Hussein, e o governo Bush dizia que ia lá implantar uma democracia, eu sempre dizia, não dá certo, porque democracia você não implanta. Ela nasce no desejo natural do povo. Ruim com Saddam, pior sem Saddam. Porque ia chegar o momento de que Saddam iria sair dali, iria morrer, iria desaparecer, ia acontecer algo. O que a gente não pode aceitar é um outro país vir e interferir na soberania de um país. Ah, mas isso é bom porque tirou Saddam. Eu pergunto, o Iraque está bem hoje sem Saddam? Não, é pior do que antes. Então vai chegar um momento em que se vai acordar e que se tenha consciência desse país. Talvez demore, talvez nós sejamos aqui numa geração que não acreditamos nessa possibilidade de não vislumbrarmos isso. Então nós não podemos esperar a curto ou médio prazo a reforma política, uma reforma política ampla. Difícil, não acredito que saia. Não acredito. Consequentemente, uma reforma tributária também não? Também não. Também não. Não acredito. E pode até sair, mas a conta gota. Não da maneira que realmente é necessária. Abrangendo como um todo os benefícios. Por quê? Porque o Estado, ele tem a consciência da sua responsabilidade. E o papel do Estado não é cuidar das pessoas. O papel do Estado é garantir o direito das pessoas. As pessoas vivem bem porque o Estado exerce, faz com que elas tenham o direito de exercer a cidadania. Bom, então não há como esperar uma coisa a curto prazo. Então, o senhor acredita que do jeito que está, vai caminhar bem até esse momento que o senhor fala aí, que as pessoas vão estar mais conscientes, vão cobrar mais efetivamente? Isso só vai acontecer, né, no dia em que despertarem para um determinado fator. É o seguinte, população, né, e aí a gente aqui, eu estou me referindo ao termo população, porque dentro da teoria geral do Estado, população e povo diferencia. Povo é aquele que tem direitos políticos, que vota e pode ser votado, e população são todos que moram no território. No dia que essa população entender que muitas coisas ocorrem por falta de vontade política, que, por exemplo, a seca que ocorre não é só uma questão climática, mas que existem interesses por trás para que continue assim. Porque existe o discurso do quanto pior, melhor, de que a população possa viver na miserabilidade para dessa situação se tirar proveito. Enquanto as pessoas não tiverem essa consciência, nós não podemos esperar por dias melhores. E como é que isso vai ocorrer? Eu me lembro de um grande pensador alemão chamado Adorno. Ele dizia que o problema é que quem deveria ter esse papel de responsabilidade de mostrar, o capitalismo faz com que isso não seja de uma forma muito clara, porque ele vive justamente do lucro, justamente da exploração do homem. E eu não estou sendo aqui marxista, até porque não sou. Mas o que é que ocorre? Por exemplo, a mídia tem um papel muito importante nisso. O papel de informar. Eu não estou aqui defendendo que os meios de comunicação transformem suas programações em programas educacionais. Não é isso.
Até porque dizem que programa educacional só quem assiste é intelectual. Mas que a mídia como um todo, seja os canais de TV, o rádio, os jornais impressos, a internet, ela usem o espaço que tem para, no meio das suas programações, informar a população. Isso vem sendo utilizado? Não, não. E aqui vou fazer uma crítica ao judiciário. Há uma propaganda que é feita pelo TSE e diz assim, durante as eleições, exerça sua cidadania, vote. Será que cidadania é só votar? De que adianta eu votar e eu não acompanhar como é que está se comportando quem eu elegi? Mas é um dos atos de cidadania, o ato de votar. Mas não é o único. E o discurso é, exerça sua cidadania. Ou seja, como se cidadania fosse só votar. Mas ali está se referindo à eleição especificamente? Concordo, mas deveria existir uma propaganda constante. E não apenas no período das eleições. Porque a pessoa vota e depois esquece. E aqui eu vou fazer uma pergunta ao telespectador. Você que está me assistindo nesse momento, lembra-se em quem você votou para vereador, para senador nas últimas eleições? Pergunto, você algum dia assistiu a uma sessão da Câmara de Vereadores do seu município? Se as pessoas que estão nos assistindo nesse momento responderam que não, então depois elas não podem cobrar. Mas elas podem responder que não e informar que não assistiram porque as sessões acontecem pela manhã ou à tarde e elas estão trabalhando. E aí? Mas existem alguns momentos que as pessoas podem comparecer. Né? Diz Kierkegaard, um pensador dinamarquês, que a maior fraqueza do homem é atribuir sua responsabilidade ao outro. É muito mais fácil colocar sempre a culpa no outro. Isso é uma coisa antiga, né? Aqueles que acreditam na teoria do criacionismo, lá no início Adão e Eva já fizeram isso. Quando Deus perguntou, Adão disse a culpa foi de Eva. Eva disse, a culpa foi da serpente. Como a serpente não tinha para quem jogar, assumiu toda a responsabilidade. Bom, o senhor falava agora há pouco na questão da seca, né? Que é uma questão de vontade política. E eu lembrei das obras estruturadoras para a região Nordeste. Hoje, a nossa região, os governadores da região Nordeste, eles têm essa consciência da necessidade de unidade, de união, para cobrar projetos estruturadores para a região? Tem sim, porque houve uma época, e a década de 90 foi muito marcante, e havia uma briga muito grande entre Pernambuco, Ceará e Bahia. Uma briga econômica. E era uma coisa assim, errônea, porque se deveria discutir pelo bem da região, e não pelo bem do estado local. Se discutia muito. A empresa vai para a Bahia, vem para Pernambuco, vai para o Ceará. Hoje não. Hoje é uma leitura que se entende que a briga deve ser para a região, porque se um se fortalece, consequentemente ajuda o outro. Hoje, esses novos governadores, eles têm uma visão mais clara em relação a isso. É bem diferente de que você tinha lá no início da década de 90, de uma briga entre os estados, principalmente na região Nordeste. Bom, e por que esses projetos estruturadores eles andam a passos de tartaruga? Porque a burocracia do Estado brasileiro não é uma burocracia a partir do pensamento de Max Weber, que é uma burocracia que funciona. A burocracia nossa é para não funcionar. Atrasa, atrapalha, emperra, faz com que determinadas decisões tenham muitas dificuldades com a questão emergencial. Basta observar agora a questão das enchentes. Veja a reclamação que a Santa Catarina está tendo dificuldade, que até agora o dinheiro não chegou como deveria chegar. Isso foi discutido na região Nordeste, se abrir mão de algumas coisas, porque senão o tempo passa e a verba não chega. Bom, e em relação a esses projetos específicos da região, nós temos parece a transposição, né? A transnordestina, né? Enfim, hoje essas obras elas estão muito lentas e a gente não vê a mobilização dos governadores da região. O senhor disse que eles estão mais unidos, mas a gente não vê efetivamente isso acontecer. Porque é preciso fazer também uma reforma do Pacto Federativo. O Estado, eu estou falando agora no sentido da União, deu muitos poderes aos municípios,